Quando se fala em Hollywood, a primeira coisa que vem à mente é fama, dinheiro e muito glamour. Mas por trás desse espetáculo, há histórias muito mais sombrias e complexas que nem sempre chegam ao público. Para muitas dessas celebridades, alcançar o topo exige mais do que talento e trabalho duro. Existem relatos reais de que, para se manterem no topo, esses famosos precisam muitas vezes se envolverem em práticas que vão desde ter relacionamentos íntimos com os poderosos até participar de pactos e rituais que são até difíceis de acreditar. Mas acredite, isso é muito real. As celebridades exercem uma influência gigantesca na sociedade moderna e tudo o que dizem e fazem é seguido e copiado pelos fãs e até pelos críticos. Se eu te dissesse que a maioria das celebridades não passam de massa de manobra para controle das massas, como eu e você, e que muitas vezes elas nem mesmo fazem ideia disso, você acreditaria? Mas não diga que eu tô delirando até assistir esse vídeo por completo. Eu garanto que você vai mudar de ideia. Para começar, eu sei que é difícil e às vezes até meio embaraçoso se pegar pensando que os teóricos da conspiração podem ter razão, não é mesmo? Eu também pensei assim por muito tempo, até começar a estudar e entender o que se passa por trás das luzes brilhantes daqueles holofotes. Lembrando que nem todos os famosos participam dessas práticas, e muitos daqueles que praticam fazem questão de espalhar essas ideias por aí, afinal, a intenção é recrutar o maior número de membros possível. Mas primeiro vamos entender de onde vem essa ideia de que as celebridades participam de seitas e fazem rituais macabros. Bom, essa percepção surgiu com a própria ascensão da indústria cinematográfica no início do século XX, e Hollywood, como um centro de criação artística e que adora fazer experimentos sociais, aumentou ainda mais o fascínio das pessoas pelo misticismo, pelo mistério e pelo sobrenatural. A mídia começou a ser usada, mesmo antes da televisão, como uma ferramenta de manipulação das massas, com seu poder de influenciar a percepção pública e moldar opiniões. E isso acontece primeiramente pelo controle e seleção de informações. Ou seja, os veículos de comunicação decidem quais fatos vão se tornar notícia e como serão apresentados, o que permite que eles destaquem alguns acontecimentos e ignore outros, criando assim uma narrativa conveniente aos seus próprios interesses. Essa capacidade de selecionar as informações que vão ser passadas influencia totalmente a visão do público sobre a realidade. Além disso, a mídia é que define as agendas que o público deve seguir. Por isso você vê a mídia principal falando bem de um determinado político, por exemplo, e mal do outro. Não somente porque discordam dessa pessoa, mas porque precisam que as massas concordem e sigam a agenda que eles querem promover. Agora você deve estar se perguntando, mas o que isso tem a ver com o assunto? Absolutamente tudo. Os que controlam a mídia perceberam como o fascínio por celebridades sempre foi grande e decidiram usá-las para passar a mensagem. Mas para fazer sucesso de forma quase que automática, você não precisa só estar disposto a passar essa mensagem, mas também a se comprometer ao ponto de aceitar absolutamente tudo o que for necessário para alcançar o sucesso. E é aí que entram as seitas e sociedades secretas. Muitas celebridades precisam se comprometer em um nível ainda mais profundo, participando de grupos secretos e até rituais obscuros para garantir sucesso e influência. Essas seitas e rituais misteriosos fazem parte de um sistema de controle que mantém essas pessoas no topo, enquanto as usa para transmitir as mensagens que interessam a quem realmente está no poder. O interesse de algumas celebridades por práticas ocultas e esotéricas começaram com Aleister Crowley, um dos ocultistas mais influentes do século XX. Crowley fundou a religião Telema e defendia práticas e filosofias que desprezavam os valores tradicionais e promoviam uma busca por conhecimento oculto e poder espiritual. Suas ideias impactaram fortemente a cultura dos anos 60 e 70. Inspirando músicos e artistas que viam no ocultismo uma forma de rebelião contra os valores mais conservadores e a oportunidade de explorar um lado mais sombrio da espiritualidade.
E ainda hoje, muitos famosos, principalmente da música, seguem fielmente os princípios de Crowley. Eles vêm pregando indiretamente seus ensinamentos ao longo dos anos como uma espécie de protesto, seja em clipes, letras de músicas, entrevistas, usando acessórios ou fazendo gestos com as mãos e até mesmo filmes. Entre eles estão o guitarrista do Led Zeppelin, que era um grande admirador e chegou até a comprar a antiga casa de Crowley. David Bowie adorava cantar sobre ele. Os Beatles colocaram até a imagem dele na capa de um de seus álbuns. Ozzy Osbourne escreveu música sobre ele. Mick Jagger já compôs e contribuiu para um filme sobre os temas dele. O vocalista do Iron Maiden é fascinado pelo trabalho dele, como ele mesmo já disse. Lana Del Rey, que é conhecida por seu fascínio por temas sombrios, e já o citou em entrevistas. Kanye West, que embora tenha uma relação complexa com espiritualidade, já fez apologia aos símbolos e filosofia de vida dele. Jay-Z nem precisa mencionar que é um dos que mais o promovem por aí. Ele já usou camisa com a frase dele e usa símbolos e gestos em seus clipes e músicas, assim como sua esposa, que também faz o mesmo e já foi acusada de bruxaria por sua ex-baterista. Lady Gaga, Katy Perry, Rihanna e Madonna vêm promovendo essa agenda desde o início da carreira, e até mesmo celebridades mais novas como Tyler, the Creator, Travis Scott e Billie Eilish, que amam explorar temas obscuros. E você pode encontrar facilmente símbolos e imagens de Crowley em seus clipes e shows. Esses artistas ajudaram a popularizar o legado de Crowley na cultura pop. Mas quem era Aleister Crowley? Bom, é importante lembrar que existem duas versões, a versão de quem o segue e o admira e a versão de quem segue o cristianismo. Para quem o admira, Aleister Crowley é considerado um visionário e místico que pregava o eu divino acima de tudo e a vontade individual como a lei suprema. Ele era uma espécie de guia espiritual e revolucionário que rompeu com as normas religiosas e sociais de sua época, e que incentivava o rompimento com a moralidade convencional e o uso de magia oculta para acessar e entender as profundezas do espírito humano. Para Crowley, a autossatisfação vinha acima de tudo. Crowley defendia abertamente a rejeição dos princípios cristãos e promovia o satanismo e o ocultismo como fontes de conhecimento e poder. Ele fundou a religião Telema, que tem como filosofia central: faze o que tu queres, será o todo da lei. Uma ideia que prioriza os próprios desejos acima de qualquer compromisso com Deus e a moralidade. A ideia de que cada pessoa deve seguir apenas a própria vontade é oposta à mensagem cristã de obediência a Deus e serviço ao próximo. A Bíblia ensina que o autocontrole e a humildade são virtudes, enquanto Crowley encorajava seus seguidores a buscar prazer e poder independentemente dos limites morais, o que o cristianismo considera um caminho de perdição. Além disso, Crowley incentivava práticas ocultas, como rituais de magia negra, necromancia e invocação de entidades espirituais que se associam a forças malignas e demoníacas. A grande maioria dos adeptos eram pessoas que atuavam nos bastidores, como cineastas, produtores, empresários e recrutadores de talentos. Mas essa visão de Crowley sobre a espiritualidade, mesmo sendo disseminada pelos famosos influentes que o admiravam, não foi tão bem vista por boa parte da população. Foi então que surgiu o movimento cristão Jesus Revolution no final dos anos 60 e 70 nos Estados Unidos. O movimento tinha como objetivo influenciar positivamente os jovens e a mídia e pregar contra as práticas de Crowley. Pregar contra o ocultismo, drogas ou filosofias alternativas e alertar para o perigo que era seguir o que as celebridades pregavam. Era um movimento mais voltado para um estilo de vida e menos para a religiosidade. Foi aí que os poderosos foram obrigados a mudar as táticas, já que Crowley não conseguia mais convencer as massas. Agora, era necessário encontrar outro meio de popularizar essas ideias e práticas. Então, surgiram as novas denominações, como a própria cientologia, que apesar de já existir, só começou a atrair a atenção do público nos anos 80. Especialmente depois de começarem a recrutar várias celebridades e criar o Celebrity Center em Hollywood, que era um centro criado especificamente para atrair e apoiar celebridades e pessoas influentes.
Como sabemos, algumas das figuras mais importantes associadas à cientologia são Tom Cruise, John Travolta, Danny Masterson e seus amigos Ashton e Mila, que negam, mas fazem contribuições gigantes para a igreja. A família Smith, que também contribui religiosamente, entre vários outros. A cientologia se apresenta como uma religião que oferece um caminho para o autoconhecimento e a melhoria pessoal, e foi fundada por L. Ron Hubbard, que era um adepto fiel e amigo de Aleister Crowley. A igreja diz que o ser humano é um ser espiritual imortal e extraterrestre, e que você precisa entender esse ser. A igreja, claro, te guia para uma compreensão mais profunda dessas forças espirituais. Só não pode esquecer que você precisa ter muito dinheiro para alcançar essas tais forças. Mas a verdade é que a cientologia não é nada mais do que uma cópia mais elitizada da Telema. Muitos especialistas e ex-membros da cientologia dizem que Ron Hubbard incorporou certos princípios da Telema na criação da cientologia. Como, por exemplo, o lema de fazeres o que queres ou autoadoração, e a exploração do oculto e técnicas místicas como processos de audição, para se conectar com o tal extraterrestre interno de cada um. E também as ideias de libertação espiritual que prega a desconexão de qualquer forma de ser divino, além de você mesmo, claro. Outra ideologia que surgiu a partir dos ensinamentos de Crowley foi a chamada New Age, ou Nova Era. E uma das principais celebridades que pregam abertamente essa ideologia é Oprah Winfrey. O movimento New Age é também um movimento espiritual e cultural que surgiu no final dos anos 70, justamente quando as ideias de Aleister Crowley começaram a ser rejeitadas. O movimento oferecia uma espécie de caminho para aqueles que queriam explorar a espiritualidade sem compromissos rígidos. A nova era combina elementos de várias tradições religiosas e espirituais, filosofias esotéricas, práticas de autoconhecimento e conceitos de desenvolvimento pessoal. O movimento é basicamente uma busca de uma espiritualidade mais livre e personalizada, permitindo que os praticantes misturem diferentes crenças e práticas de várias culturas, conforme preferirem. Apesar de ser descrito por muitos como uma religião, o movimento não possui uma estrutura organizada ou regras determinadas como na maioria das outras religiões. Em vez disso, ele incentiva uma abordagem mais flexível e individualizada para a espiritualidade, ou seja, sem compromisso. Esse movimento New Age pode incorporar basicamente tudo o que você queira adicionar, incluindo o hinduísmo, budismo, cristianismo esotérico, entre outros. O foco principal é o autodesenvolvimento e bem-estar pessoal. Ele também envolve a espiritualidade holística. Enfatiza a ideia de que o corpo, a mente e o espírito estão interligados e que a saúde de um afeta a do outro. Isso se reflete no interesse por práticas como meditação, yoga, astrologia, cura energética e técnicas alternativas de bem-estar como a aromaterapia, cristaloterapia e reiki. Também envolve uma busca pela iluminação e expansão da consciência individual. O objetivo é transcender as limitações pessoais e alcançar um estado mais elevado de consciência, entre vários outros aspectos. E eu sei que aqui vamos entrar em um assunto polêmico e muitos vão discordar, mas eu vou falar sobre uma perspectiva cristã, ok? E por favor, eu não quero que você se ofenda caso isso vá contra o que você acredita. Aqui nós criticamos as ideias e não necessariamente a pessoa em si. Às vezes, nós podemos ter ideias contrárias, mas não precisamos usar isso como forma de separação, mas sim como uma forma de discutir ideias e abranger o conhecimento. Algumas críticas ao movimento New Age vêm de grupos mais religiosos e mais tradicionais, principalmente o cristianismo, que o consideram superficial e até eclético demais. Do ponto de vista cristão, o movimento pode ser visto como prejudicial à fé e aos princípios do cristianismo, principalmente pelo foco que ele dá na divindade interna. No cristianismo, Deus é uma entidade externa, transcendente e pessoal, que criou o mundo e age na vida das pessoas. Ele é o Criador e o Salvador e aquele que governa toda a criação. O movimento New Age prega uma forma de divindade interna, sugerindo que cada pessoa é um Deus em potencial.
Muitas práticas do New Age, como astrologia, numerologia, cristais, leitura de tarô e canalizações, são, do ponto de vista bíblico, formas de ocultismo. Na Bíblia, Deus proíbe a prática de adivinhação, feitiçaria e outras formas de ocultismo, pois considera essas práticas como abominações. A participação em atividades ocultistas pode abrir portas para influências espirituais que desviam o nosso relacionamento com o Espírito Santo. Eles também pregam a ilusão da autossalvação e a ideia de autossuficiência espiritual, dizendo que cada pessoa pode alcançar a iluminação e a salvação por meio de meditação, técnicas de autocura e autoconhecimento. Também tem a questão da negação do pecado e da redenção, tudo porque o foco é a autoadoração. Mesmo que não expressamente dita, as práticas indicam isso. E essa é a ideologia mais pregada pelas celebridades. Você já deve ter percebido o aumento de gurus espirituais, conteúdos de autoajuda, rituais com cristais, óleos, movimentos e determinados sons. Pois é, tudo isso é uma prática de centralização da divindade, como se você fosse seu próprio Deus, como se fosse autossuficiente. E não me entendam mal, eu acredito plenamente em energia. Eu acho que somos feitos de energia, que Deus nos criou do pó, que nosso corpo é formado por todas as energias que os elementos oferecem. O problema é a prática ritualística dessas ideologias. Eu tenho amigas que curtem cristais, tarô, astrologia, e eu entendo como isso pode ser apelativo e interessante. Mas é sempre importante ter cuidado no que você deposita sua fé. Isso de uma perspectiva cristã. Se você não é cristão, então essa parte não é direcionada a você. Mas como eu disse, Oprah Winfrey é uma das principais propagadoras dessa filosofia, e o mais interessante disso é que ela se autodenomina cristã, mas já deixou claro que não acredita que a salvação vem de Cristo. Oprah acredita que cada um é seu próprio Deus, responsável por sua própria salvação. Existem outras celebridades que promovem essa ideologia, como Gwyneth Paltrow, Jim Carrey, Madonna, Alicia Keys, Demi Moore, Jared Leto, entre vários outros. Para os cristãos, telema, cientologia, New Age são ramificações do ocultismo e satanismo, mas não apenas elas. Essa ramificação também envolve a Cabala, que também é muito polêmica, principalmente porque, pela visão de quem a pratica, é algo totalmente diferente da visão de quem a critica, obviamente. Na visão do cristianismo, pode ser prejudicial justamente pelas táticas usadas para estudar e revelar os mistérios de Deus, que são práticas esotéricas e incompatíveis com os ensinamentos bíblicos. Uma das principais críticas é que ela promove uma busca por conhecimento oculto, práticas de magia, incluindo buscar poderes ou conhecimentos sobrenaturais. Madonna, por exemplo, já provou que é uma satanista, faz apologia a Satanás em seus shows e músicas, como fez no Brasil, e é abertamente uma pessoa que promove o ocultismo simbólico, e ela se diz praticante da Cabala. Outra coisa muito importante é a numerologia, que nada mais é do que o estudo místico dos números, onde se acredita que cada número possui uma vibração espiritual ou energia que pode influenciar a vida, a personalidade e os acontecimentos. E as celebridades amam usar a numerologia como mensagens em seus clipes, shows e até roupas. Beyoncé, Jay-Z, Lady Gaga e Madonna provavelmente são os que mais utilizam a numerologia para passar mensagens. Outra seita ou organização ligada aos poderosos que também usam a numerologia e os símbolos como forma de transmitir mensagens é a famosa que muitos famosos políticos e empresários fazem parte. Embora seus membros neguem, é muito associada ao ocultismo, mas como é um assunto muito extenso, tem que ter um vídeo só para falar dela. Geralmente, todas essas seitas e organizações estão interligadas de alguma forma. Muitos dizem que a maçonaria é apenas uma organização que prega o bem, mas a história prova diferente. Uma parte da maçonaria pode sim se dedicar a esses ensinamentos mais coletivos e simples, mas a parte oculta, aquela que controla o mundo em que vivemos, e que um de seus membros foi responsável por criar os Illuminati, é muito mais sombria do que se pensa.
Ela já foi responsável por mudar o rumo da história muitas vezes, inclusive usando as celebridades e seitas como as que eu mencionei para espalhar sua mensagem. Hollywood começou sob a influência de líderes que estão indiretamente ligados à maior parte dessas seitas e ideologias que eu mencionei. Se você observar, Hollywood é o principal centro de entretenimento do mundo. Ela dita tendências, cria ídolos e é vista como a terra dos sonhos, onde você pode buscar a fama, dinheiro e poder. Hollywood dita as regras e molda a sociedade de acordo com o que os controladores do mundo querem. Embora essas pessoas famosas possam parecer viver vidas extravagantes e ter milhões de dólares, na realidade são as pessoas mais deprimidas da Terra. Isso porque trocaram sua verdadeira vida eterna por essa vida temporária e mundana. Depois que morrem, não levam absolutamente nada e ainda perdem suas almas. Muitas celebridades também são praticantes da como Ariana Grande e Vanessa Hudgens, que falam abertamente sobre a prática de feitiços e magia. Também é uma extensão do ocultismo satânico. Eu sei que é um assunto muito polêmico, e sei também que muitas vezes o cristianismo pode parecer ditatorial demais para algumas pessoas, porque ele apresenta ensinamentos e princípios morais claros, além de um compromisso de obediência a Deus e renúncia do seu próprio eu. Eu sei também que nem todos os representantes do cristianismo são dignos de carregar esse legado, mas a genuína fé cristã não é ditatorial e nem falsa como alguns de seus membros. Na verdade, ela é sobre salvação, sobre obediência a Deus, não por medo, mas porque você entende que tudo isso aqui é uma passagem e que fomos feitos para sermos eternos, mas não nesse mundo. Ela nos ensina que somos muito mais do que o carro que dirigimos, as roupas que usamos ou quantos seguidores nós temos. Somos filhos do amor e temos o livre-arbítrio. Cristo não nos obriga a nada, apenas nos orienta ao que nos leva à plenitude eterna. E para os críticos, eu tenho que dizer que não tiro essas informações da minha cabeça. Eu pesquiso muito, leio muito, levo muito tempo para produzir esse conteúdo. E mesmo que o conteúdo seja contrário às suas crenças, saiba que ele não foi feito para te ofender. Pelo contrário, você é bem-vindo para compartilhar seus pensamentos. Só peço que o faça com respeito. Deixa aí nos comentários sua opinião sobre toda essa história e te peço para deixar o seu like nesse vídeo e te convido a se inscrever no canal caso não seja um inscrito. Vai ser ótimo ter você aqui com a gente. Muito obrigado por ficar até aqui, eu te vejo nesse vídeo aqui e beijos no coração.